Olá a todos, eu sou o Wender Herdeiro e hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com as nossas baterias estacionárias. Para quem quer ter uma fonte de energia reserva, as baterias estacionárias quebram um grande galho, sendo então de uso geral, fotovoltaico, fonte no break ou da forma que preferir, seja em corrente contínua ou alternada, respeitando seus equipamentos. No nosso sistema off-grid, eu costumo dizer que a bateria ela é um equipamento mais fácil e mais complicado ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela não é difícil de entender, de mencionar, de compreender o seu funcionamento. Mas ela é um equipamento que gera muitos problemas. Às vezes o pessoal acha que é um controlador de carga, que é o painel, ou então não está funcionando, a seção do cabo é muito pequena, mas na verdade está se tratando ali daquele equipamento, das baterias em si. Agora, o que ocasiona isso? Porque as baterias, o dimensionamento não é complicado, como eu acabei de dizer. Se você precisa de X e ela tem capacidade de guardar X, não vai ter problema. Se você precisa de Y e ela tem capacidade de X que seja menor, então aí você vai ter um problema. Basta eu respeitar então o meu dimensionamento, eu não usar mais do que eu devo, que eu tenho que respeitar então os limites e parâmetros. Então o que torna esse equipamento algo complicado de entender e gera vários problemas aí em diversos sistemas, É basicamente suas características técnicas. Uma delas é a própria temperatura. Vamos pegar aqui uma bateria estacionária da Freedom. Tem parâmetros de profundidade de descarga, de temperatura e de tensões. Nessa bateria, para ter uma média de vida aí de 4 anos, nós temos que respeitar então uma profundidade de descarga de 20% em uma temperatura ambiente de 25 graus. Isso daí é fornecido pelo seu próprio fabricante, então, em forma de manual técnico oficial. Então você pega isso do seu próprio produto, que pode vir um folheto ou pelo site oficial da indústria que fabrica a sua bateria. Por exemplo, continuando aqui com a temperatura que acabei de dizer, a cada grau acima da minha temperatura ambiente de 25 graus, eu perco 0,033 volts. Então a minha tensão ela vai cair um pouco. E a cada grau abaixo eu ganho 0,033 volts. Então a gente pode ver que essa questão aí, esse balanço de ganho e de perda, pode gerar para a gente então uma profundidade de descarga a mais dos 20%, ou então uma sobretensão, uma sobrecarga no nosso sistema. Ok, mas vamos olhar para um sistema aqui que esteja em condições normais, A temperatura ambiente não está sendo usado em excesso. Então, o nosso equipamento que vai regular isso daí, os parâmetros da nossa bateria, devem respeitar então alguns limites que é dado pelo nosso fabricante. Por exemplo, a nossa tensão de flutuação deve variar entre 13,2 volts até 13,8 volts em uma flutuação, ok? Então a nossa bateria em uma tensão saudável. Agora, a nossa tensão de equalização, que é acima disso, de 14,4 volts até 15,5 volts. Isso daí, pessoal, não se assuste pensando que é uma sobretensão nas nossas baterias. Muitas pessoas olham essa tensão muito alta e já desespera, pensa que a bateria vai dar um problema agora, e acaba que não vê que o próprio equipamento de um controlador de carga vai me dizer isso daí. Então é uma tensão, são pulsos que o nosso equipamento, no caso o nosso controlador, está mandando para as baterias, porque ela necessita disso daí, Ela necessita que eleve um pouco em um curto período de tempo. Então são essas duas tensões aí que costuma ter para ter uma bateria saudável e não ter nenhum problema nela. Acima
disso, da nossa flutuação, se não estiver equalizando, vou começar a gerar uma sobretensão. E abaixo disso daí, né, se tiver em uma flutuação, eu estou descarregando demais, estou dando uma profundidade. Se estiver assim, ser mais do que 20%, é problema. E aí, como que a gente identifica isso daí também, né? O próprio fabricante nos dá uma tensão final. Essa tensão é o limite que devemos chegar ali para a bateria não ter algum problema. É até ideal a gente não chegar nem tão perto disso, que é de 10,5 volts. Se a gente puder manter o quanto mais próximo ali da nossa flutuação, melhor. Pessoal, respeitando então flutuação, equalização, tensão final, não tem por que preocupar, a não ser que tenha a questão da temperatura que nós comentamos, né? Porque vamos imaginar aqui, já que é essa bateria que a gente está considerando a temperatura ambiente de 25 graus, se eu estou 15 graus acima, eu perdi 0,495 volts. Então, se eu tivesse 13,2, eu já estou perdendo isso daí, abaixando a tensão da minha bateria. E o reverso, se for 13,8 e a gente estava 15 graus abaixo, ou seja, 10 graus, né, eu também estou ganhando mais tensão do que ela deve ficar, né, se estiver fora da equalização. E isso também é um grande problema. Agora, o que é isso, né? O que é a profundidade de descarga em excesso e o que é a sobrecarga, sobretensão? A profundidade de descarga, como o próprio nome diz, é quando a gente usa demais as nossas baterias, mais do que o próprio limite estabelecido pelo fabricante e dimensionamento feito, né? Então a gente está usando mais do que deve, mais do que a bateria aguenta, mais do que o nosso sistema gera. Isso daí é um grande problema, porque vai abaixando a tensão, abaixando mais do que a tensão de flutuação, chega perto da tensão final de 10,5 e se abaixar isso aí mais ainda é um grande problema, tendo que dar carga na nossa bateria. A nossa vida útil não vai ser mais a mesma. Pode dar uma carga nela, ela pode voltar ao normal, às vezes não, mas se voltar ela pode ter um desempenho bacana, mas a vida útil pode diminuir. Então são coisas que a gente tem que respeitar, porque estamos prejudicando o nosso próprio sistema, né? Então a temperatura ocasiona isso daí, porque a gente perde a tensão, ou então o excesso de consumo. Agora a sobrecarga, a sobretensão, ela já é quando a gente está mandando mais do que o nosso sistema aguenta. Vamos fazer uma análise aqui de algo cotidiano. Eu tenho um balde aí cheio de água e eu quero colocar mais água nele. Não cabe, ele vai começar a transbordar, a água vai cair. Mesma coisa acontece com as nossas baterias. Ela pode inchar, então ela vai começar a receber carga demais. Isso aí é um grande problema, porque quem configura isso daí é quem está mandando a carga. O nosso equipamento, o nosso controlador de carga, ou que seja em outro sistema, né, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter ele tem que ser um equalizador de tensão também. Se eu estou muito abaixo da temperatura, eu estou ganhando muita tensão. E se ele não identifica isso daí, não controla de certa forma, né? Então eu vou ter problema nas minhas baterias. Pessoal, de forma rápida aqui, resumida, então, estamos considerando que o nosso sistema está numa instalação ok, não tem nada errado, série paralelo, está tudo conectado, tranquilo, né? Então estamos falando sobre excesso de uso, estamos falando sobre tensões que a bateria deve estar, sobre a temperatura. Então são parâmetros, são coisas que a gente tem que respeitar da nossa bateria para não gerar um futuro problema. Então esse foi o vídeo de hoje e espero ter ajudado.